Nesse vídeo eu gostaria de falar mais sobre Jesus, o grande ícone e que pouca gente conhece realmente, de fato. Como conhecer a Cristo? Eu aprendi a conhecê-lo. Espero que vocês também. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fera a crescer. A forma mais eficiente de você conhecer a Cristo, conhecer Jesus, é através das Escrituras, da Bíblia. Mais precisamente nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Porque são os evangelhos que falam diretamente dele, do ministério, de quem é ele. Aí a outra forma de conhecer Jesus é através da escola dominical. Eu, por exemplo, estou tendo aulas sobre o ministério de Cristo. Quem foi ele, o que ele fez, como era o ministério, como ele desenrolava as coisas. Isso tem sido bacana. Tem me aprofundado cada vez mais sobre Jesus. Jesus é um assunto bem controverso, porque as pessoas confundem as coisas, principalmente no meio evangélico. O primeiro ponto: Jesus era um cara tranquilo, era um homem muito sensato e não era escandaloso. Ele era muito tipo de boa, não tinha muita coisa assim, muito arrudeio com ele. Ele era direto, objetivo e muito sincero. Então as pessoas que se aproximavam dele geralmente se chocavam, se escandalizavam, porque ele não media palavras. Ele ia lá e pá, falava, na lata. Jesus era totalmente contra a religião, essa religiosidade hipócrita que existia na época e que existe até hoje. Jesus, ele combatia esse tipo de coisa. Ele era muito mais do povo, de estar junto com a galera e falando com as pessoas. Jesus veio para justamente os pobres, as prostitutas, essa massa que o povo tanto rejeita, os religiosos, pelo menos. Outra característica de Jesus era que ele amava o que ele fazia, o ministério dele. Ele fazia tudo com amor, com muita dedicação. E ele não tinha muito corpo mole para as coisas, tanto que Jesus caminhava quilômetros para fazer com que o ministério dele acontecesse aqui na terra. Jesus já pegou várias brigas, vários fights, vários cortes que ele dava nos religiosos, porque os religiosos queriam impor, queriam ensinar a ele como ele deveria fazer a vontade de Deus. Olha que coisa doida! Jesus ia lá e: ei, não me ensina como fazer o meu trabalho. Eu sei melhor do que você. Foi eu que inventei tudo isso. Eu criei tudo. Porque a palavra de Deus fala que tudo foi feito através do verbo. E o verbo é Cristo. Cristo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus tinha uma personalidade forte, apesar de ser um cara manso. Um homem muito cordato, mas ele tinha uma personalidade muito forte. Tem uma passagem que Pedro fala uma besteira, ele olha para trás e fala: aparta de mim, Satanás. Jesus também chicoteou pessoas dentro do templo, estavam fazendo a casa de Deus de comércio, o que fazem até hoje. Mas na época ele entrou e quebrou e arrebentou tudo e foi uma loucura, tanto que está na Bíblia até hoje. Jesus desmascarava os hipócritas. Ele ia lá e revelava para as pessoas: você é assim, você é hipócrita. E as pessoas ficavam chocadas, tinham até raiva dele, porque ele falava a verdade. O que não muda hoje, né? Quando a gente é muito sincero, fala a verdade também, nós somos tidos como inimigos. As pessoas têm raiva também. Jesus disse que nós seríamos odiados por causa do nome dele, que seríamos perseguidos e até mortos por causa do nome dele, porque ele causou realmente aqui na terra. As pessoas tinham pavor da verdade que ele trazia,
Porque a verdade era simplesmente arrancar a máscara das pessoas hipócritas e fingidas. E aí entra a parte mais interessante, que é a parte espiritual de Cristo. Porque Jesus foi o maior homem espiritual na Terra. Assim, foi o homem mais espiritual que passou por aqui. E se a gente parar para analisar, Jesus ele tinha os dons, né, do Espírito, porque o Espírito Santo estava nele. E aí vem um detalhe. O ministério de Jesus, os milagres, as coisas só aconteceram depois que o Espírito Santo vem sobre Jesus. Por quê? Ele abriu mão de ser Deus quando ele veio para aqui para a Terra. Ele era apenas humano. Então Jesus não poderia fazer nenhum milagre, não poderia fazer nada sem o Espírito Santo. Porque senão ele estaria quebrando essa regra de que ele era humano e não Deus. Tudo o que ele fazia, todo o ministério, todo o poder, todas as curas, tudo, era através do Espírito Santo. Por isso que nós também podemos fazer, por causa do Espírito Santo que está em nós. Só que tem um detalhe. Jesus ele tinha todos os dons do Espírito, porque os dons são do Espírito. Mas ele não exibia os dons. Ele fazia tudo com muita ordem, muita decência. O mais interessante é que Jesus ele curava, ou seja, o dom de cura. Jesus ele profetizava porque ele era profeta aqui na terra. Jesus foi profeta, rei e sacerdote. Então, como profeta, ele profetizava. E as profecias se cumpriam, porque ele era um profeta de verdade. Ele não fazia profetada. E aí, o que eu acho interessante é que não tem nenhuma passagem na Bíblia que fale que Jesus orava em línguas, por exemplo. Orava em línguas que eu falo em público, como muitos crentes fazem. O que eu vi é que Jesus poderia, provavelmente, orar em línguas, sim. Porque a Bíblia fala em vários momentos que ele se afastava das pessoas, até das multidões, para orar. Então eu acredito que nesse momento de oração, ele deveria estar orando em línguas com Deus. Porque a oração em línguas, eu já falei em outro vídeo, é o Espírito orando como convém, né? Você edifica a si mesmo. Então o Espírito vai lá e ora por você. Eu acredito que quando ele orava a sós com Deus, ele orava em línguas. Porque a função da oração em línguas é essa. É você orar diretamente a Deus e não se exibir diante de multidões. Então, é isso que eu quero que você entenda. Se nós queremos ser imitadores de Cristo, se nós queremos ser cristãos, como dizemos, nós devemos imitar a conduta dele. E devemos analisar nas Escrituras aquilo que é certo e o que não é. E se você está fazendo esse tipo de palhaçada, que é orar em línguas no ônibus, em público, se você quer bancar o espiritual, você está indo por um caminho longe do que era o caminho de Cristo. E você tem que realmente imitar ele. E como você vai imitá-lo? Sabendo através da Bíblia como é que ele se comportava, como é que ele agia e agir pelo menos parecido. Ou tentar, né? Se aí sim nós poderemos realmente dizer, somos cristãos. Porque cristão é ser um pequeno Cristo. Bem, galera, esse é o vídeo. Beijo do tio Fera. Fui.